Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas e o tema de hoje é: Dagi, será que eu preciso de uma consultoria financeira particular para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Então, eu, Dagiele Weipert, sou especialista em ajudar assalariados, pessoas que são de carteira assinada ou então são servidores públicos, a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Bom, a Dagi decidiu fazer essa live aqui, por quê? Quando o Dagi abre inscrições para o método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é um curso mais acompanhamento para implementação, ou seja, é um método mais, um acompanhamento para implementação. As pessoas me mandam assim: Dashi, vou até falar perto do microfone: ô Dashi, eu prefiro uma consultoria particular, Dashi. Eu tô endividada, Dashi, mas eu quero uma consultoria particular, Dashi. E aí a gente vai conversar sobre esse tema polêmico aqui, por quê? Quando eu falo que uma pessoa com dívida não precisa de uma consultoria individual, não é porque eu quero vender meu curso. Eu sou consultora financeira. Eu atendi durante bom tempo, bons 2 anos, consultoria individual. Eu sei exatamente para quem é e para quem não é uma consultoria individual, principalmente pelo valor, E aí, normalmente, quem me pede uma consultoria individual é porque não entendeu direito quais são os tipos de ajuda. Então, eu não tô aqui para bater, não tô aqui para brigar, tô aqui para falar mesmo sobre isso de forma aberta. E eu me sinto muito privilegiada por ter a oportunidade de poder falar disso com vocês abertamente. Normalmente, quando eu falo disso e o meu curso tá aberto, as pessoas falam: você tá falando isso para vender curso. Então, esse momento aqui é um vídeo que vai ficar salvo nas minhas redes sociais para vocês entenderem definitivamente. Vocês vão sair daqui e vão falar: a Dagi me explicou todos os tipos de ajuda que existe para uma pessoa que tem dívida, para uma pessoa que está com problema financeiro. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. E fica até o final, porque no final eu vou te ajudar a decidir qual tipo de ajuda é melhor para você. Porque se tem uma coisa que eu tenho me dedicado nos últimos meses é explicar para as pessoas: você tem um problema, existe uma ajuda para te ajudar. Se você vai fazer sozinho, se você vai fazer com ajuda, aí já é uma decisão sua. Mas você precisa saber quais são os tipos de ajuda e os tipos de possibilidades que você tem dentro desse caminho. Fechado? Bora lá, vamos começar começando a nossa jornada aqui, tá? Dagi já falou para vocês, mas quer reforçar aqui a teoria dos 3 caminhos. Dagi não sabia disso quando tinha dívida. Dagi não sabia disso em diversos momentos da sua vida adulta. Se Dagi tivesse acesso a esse conhecimento lá nos seus 20 anos, talvez a minha vida tinha sido diferente, porque eu era uma jovem muito soberba, muito dona do meu nariz, achava que eu sabia tudo, que eu era foda pra caramba e que tudo que era do jeito que eu pensava estava certo. E aí, se eu tivesse tido um mentor que me falasse que não era daquele jeito que eu estava pensando, tanto que eu tive um aos 24 anos, talvez vocês conheçam ou não, mas foi o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho veio para ser um divisor de águas na minha vida. Ele não era famoso como ele era hoje, eu falo, como ele é hoje, mas se eu tô aqui na tua frente foi porque um dia um mentor me apresentou essa teoria dos 3 caminhos, e eu sou infinitamente grata a ele, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de citar o Wendel, de agradecer ele, eu cito, porque um dia, na minha soberba, aos meus 24 anos, endividada, com a vida toda cagada, toda com problema, eu encontrei alguém que me falou a verdade. E eu vi naquele mentor um ato de amor, em me falar a verdade. Mesmo que ele estava me vendendo um curso, me entregando um curso. Então a gente faz conteúdo na internet pra caramba aqui, e eu acho legal vocês terem essa clareza. Saberem que sim, a Dagi tem um produto, eu vendo ele de tempos em tempos, mas eu venho entregar conteúdo aqui exatamente porque esse é o meu trabalho. Mostrar para as pessoas coisas que elas nem imaginam que elas não saibam. Coisas que elas nem imaginam que existem. Ou até mesmo coisas que elas pensam de um jeito, mas que na prática é de outro jeito. E principalmente trazendo argumentos lógicos para vocês, trazendo provas. Eu sempre falo aqui de alunos. Tenho lá mais de 40 entrevistas no meu YouTube de alunos que passaram por essa metodologia. E vocês mesmos que falam: Dagi, algo que você me falou me ajudou. Todos os dias eu tenho o privilégio de acordar, pegar o meu celular e a minha equipe me falar: olha, Dagi, que legal, essa pessoa assistiu seus vídeos e conseguiu proteger o salário. Hoje a minha equipe faz isso, a Aline me manda sempre. Então, para que vocês entendam que o que eu vou falar aqui é um privilégio mesmo, eu poder falar para vocês algo que mudou a minha vida há
6, 7, 8 anos atrás. Eu tô perdendo as contas já que eu já tô com 32. Foi aos 24 que eu tive essa virada de chave na minha vida, graças ao Wendel Carvalho. Eu falo muito que se não fosse ele ter me aberto a teoria dos 3 caminhos que eu vou falar aqui para vocês, talvez eu tava endividada até hoje. Então, ele foi o start. Dali eu tive vários outros mentores, mas ele foi uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. Alguém aqui conhece o Wendel Carvalho? Me fala assim, eu conheço ele. Ele era daqui, né, de Cuiabá, e aí, enfim, eu fiz um curso dele. E o que é essas teorias dos 3 caminhos? Muitas vezes a gente não sabe porque ninguém ensinou a gente a avaliar a nossa vida. Avaliar a nossa vida com base nos aspectos da nossa vida. Como é que tá a minha saúde? Como é que tá a minha vida financeira, a minha carreira? Como é que tá a minha relação com Deus? Como é que tá meu casamento, a minha relação com os meus familiares? Quando eu conheci o Wendel, a minha situação era: eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 8 anos, que eu namorei, que era o primeiro amor da minha vida, eu estava destruída emocionalmente, o relacionamento acabou de um jeito bem traumático. Eu estava praticamente, não falava com os meus pais, eu tinha uma péssima relação com os meus pais, eu estava endividada, a minha carreira no banco estava estagnada, eu estava 1 ano, assim, simplesmente fazendo meu trabalho, não estava sem nada na minha vida. Deus, eu já nem sabia mais quem era, eu estava afastada da igreja, achava que Deus nem lembrava que eu existo, e eu estava com uns 12 quilos acima do peso. Então, a minha vida inteira, eu nunca tinha olhado para a minha vida desse jeito, porque ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca me falou: Dage, você pode ter seu dinheiro. Eu lembro que a minha chefe do banco tentava falar para mim: Dage, tem alguma coisa errada aí, né? Você trabalha, você mora sozinha, mas você tem. Então, todo mundo tentava me mostrar que minha vida não estava certa. Todo mundo tentava me mostrar, mas eu não estava pronta para ver. E no momento que eu aprendi a olhar a minha vida por setores da vida, eu lembro que foi a primeira coisa que eu falei. Ele perguntou assim: você está satisfeita com o quanto você ganha e como você gasta o seu dinheiro? Aí eu falei: não, eu vivo no limite do negativo. Eu vivo parcelando fatura de cartão. Eu tenho um monte de empréstimo. Se eu for quitar minhas dívidas hoje, eu devo mais de 100 mil reais. E foi quando, pela primeira vez, eu assumi um compromisso financeiro na minha vida, que eu ia me livrar das dívidas, que eu ia sair das dívidas. E é por isso que eu tornei disso o meu trabalho, porque foi essa dor que eu enfrentei lá com 24 anos de idade. Eu acho que eu era nova, eu acho que eu não tinha tanto problema e tanta responsabilidade quanto um pai e mãe de família tem. Eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui. Eu acho que a minha dor é muito menor do que a dor dos meus alunos, porque eu só tinha eu na vida, né? Só tinha eu. A gente tem uma expressão aqui que a gente descobriu que não é tão conhecida, que é: eu não tinha um pinto para dar água. A gente fala isso quando você não tem ninguém para criar, ninguém para cuidar. Aí a gente descobriu que não é todo mundo que sabe essa expressão. Quem aí conhece essa expressão de um pinto para dar água? Eu não tinha um pinto para dar água, eu só tinha eu. Então eu sempre falo que eu vejo que a minha dificuldade com dívida foi menor do que das pessoas que eu ajudo hoje. Eu falo sempre isso, eu entendo a sua dor, porque apesar de ter sido uma dor menor, por eu não ter filho na época, não tenho filho até hoje, não sou casada e não era casada, eu entendo que a minha situação naquela época era um pouco mais favorável do que pais e mães que trabalham aí, tem 20 anos de carreira e estão num cenário de superendividamento. Dasma, o que tudo isso tem a ver com uma consultoria financeira? Você começou falando disso, vamos voltar. Quando eu me deparei com essa oportunidade de resolver os problemas da minha vida, é claro que sem uma fórmula mágica, sabendo que existia um caminho, quando eu me dei conta dessa oportunidade, eu falei assim: tá, beleza, tem essa oportunidade, mas eu tô ferrada, como é que eu vou sair contratando gente para me ajudar? Nem pensei isso, eu nem cogitava isso. O que eu não sabia? Eu não sabia que o meu problema tinha solução. Eu nem sabia que aquilo que eu estava vivendo era um problema. Todo mundo vivia daquele jeito. Por que eu que tinha problema? Eu achava que dos meus colegas do banco, eu que era mal ou menos, porque todo mundo falava que tinha problema com o dinheiro, que o salário não dava, reclamava do emprego, que queria ganhar mais. Eu falava assim: cara, eu vivo igual todo mundo. Eu tenho dívida igual todo mundo, a minha vida é uma porcaria igual todo mundo. Eu achava que a minha vida que eu estava vivendo era uma vida boa. Até eu sentia todas as dores, mas eu falava: todo mundo vive assim. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui agora
Já teve esse pensamento alguma vez? Cara, eu tô com problema, tô endividado. Ah, cara, mas todo mundo é assim, todo mundo tem problema. Nunca vi alguém falar que tá nadando no dinheiro aqui no meu círculo de amizade. E um cuidado que eu falo muito para as pessoas é cuidado para não normalizar o que é comum. O que é comum é comum. É comum. Hoje no Brasil a gente tem 74% das famílias endividadas. Agora, dizer que isso é normal? Não. Isso não é normal. Pode ser comum, mas a gente não pode normalizar viver uma vida ruim. Dito tudo isso, o que você precisa ter, eu acho que hoje, de informação, todas as vezes que você está passando por alguma dificuldade? Presta atenção nisso, que esse eu acho que é o conhecimento que eu quero repetir sempre que for possível, mas nem sempre eu posso falar. Todas as vezes, nem sempre eu posso falar porque não cabe no tema, né? Todas as vezes que você está enfrentando qualquer problema na tua vida, todas as vezes você tem 3 caminhos diante desse problema. Você pode até não perceber que conscientemente você está em um desses 3 caminhos. Por quê? Eu tenho certeza que assim como eu, você tem alguma coisa na sua vida que você não está fazendo nada a respeito. Que você simplesmente não está fazendo nada. Você sabe que tem um problema, ou você até não sabe que tem aquele problema, e você está, até por não saber, não fazendo nada, ou você sabe e está procrastinando. O que é isso na prática? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um exame em dezembro do ano passado. Nós estamos em maio desse ano. Já fazem 5 meses que eu fiz um exame que eu precisava levar até a médica chamada ginecologista. E eu estou procrastinando. Ou seja, tem uma situação na minha vida hoje que eu estou procrastinando. O exame está em cima da minha mesa, inclusive. Eu fico levando ele para um lado e para o outro, porque eu preciso marcar uma consulta com a ginecologista. Eu já tinha marcado com um monte de médico próximo à ginecologista. Mas fazem 5 meses que eu estou procrastinando levar um exame para o médico. Tudo bem, não tem nada grave lá, mas tem que levar. Chama consulta periódica, tem que ir lá no médico. E eu não conheço um ser humano na minha vida que não tem algum problema que tá procrastinando, que tá deixando para amanhã. Amanhã eu vou. Eu tô indo fazer confissão já tem uma semana. Vou fazer confissão semana que vem. Amanhã eu vou fazer confissão. Se Deus abençoar, na sexta eu vou. Agora eu coloquei na agenda. Ou seja, todo mundo tem alguma coisa que tá procrastinando, que não está fazendo nada a respeito. E você vai ser muito soberbo se você disser que não, imagina, minha vida está toda em ordem. Eu não conheço essa pessoa. Se a sua vida é assim, me dá uma mentoria. Aí eu te pago 10 mil reais para você me dizer como é que você faz para não ter nada pendente na tua vida. Porque eu não conheço um adulto que não esteja não fazendo nada ou não procrastinando alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa que a gente está procrastinando, que a gente não está priorizando. E não é porque a gente é relaxado, é porque na vida da gente tem prioridades. São prioridades. Às vezes a pessoa tem uma prioridade. Eu tô com prioridade nessa área da minha vida, eu tô com prioridade nessa área da minha vida, agora eu não tô priorizando. Por isso que eu sempre falo, não é uma questão de eu não tenho tempo, é questão de prioridade. Não é uma questão que eu não tenho dinheiro, é uma questão que eu não tenho não é prioridade. Porque quando for uma prioridade na sua vida, quando a negócio apertar, por exemplo, se eu cair de cama, aí eu lembro que eu tenho que ir no médico, né? Aí eu falo, no caso, talvez eu fiquei de cama porque eu não fui lá no médico dar uma olhada como tá tal coisa. E assim sucessivamente. Então, normalmente a gente só age diante de alguma coisa quando ela se torna urgente. E isso é a vida adulta acontecendo. Só que eu preciso ter clareza que existe um problema, clareza de que existe solução e clareza de que existem caminhos para resolvê-lo. E quais são as outras 2 formas de resolver um problema? Fazer sozinho ou fazer com a ajuda de alguém. Então, a teoria dos 3 caminhos que eu falo sempre aqui é: você sempre tem 3 caminhos para resolver qualquer coisa na sua vida. O primeiro, fingir que nada está acontecendo ou procrastinar esse problema, que no caso aqui é o problema financeiro. O segundo, fazer sozinho com conteúdo da internet, vídeo da internet, livro da livraria e qualquer outra coisa que você vai encontrar de recurso para fazer sozinho, baixar planilhas da internet, pesquisar artigos, leis, regulações, tudo. Eu tenho uma live inteira só sobre dá para fazer sozinho. Eu falei bastante sobre isso. E o terceiro ponto é ver um especialista na área, um ginecologista, uma consultora financeira, um educador financeiro e qualquer coisa, um médico nutricionista, um endocrinologista, assim que a gente faz quando a gente vai para o médico. Só que nas finanças isso não é tão claro. Só que dentro desse fazer com ajuda, existem vários tipos de ajuda e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, dentro do universo de fazer com ajuda, existem os seguintes tipos de ajuda. Então, pega a visão aqui comigo. Se você, presta atenção, eu tô quase pulando dentro do celular.
Se você tem algum problema financeiro, se você tá com cheque especial, devedor, tá no vermelho, no negativo da conta, tá usando cartão de crédito de forma desregrada, parcela a fatura, paga o mínimo, se falta dinheiro para pagar as contas, se o banco pega todo o seu salário, se você tá atolado em dívida e seu dinheiro não sobra para nada, você tem um problema financeiro. E a boa nova que eu tenho para te dar é que, além do horizonte, existe um lugar onde as pessoas vivem sem dívidas e onde o dinheiro delas sobra todos os meses. Eu moro nesse lugar e eu já estive aí nesse lugar de estar com dívida. Se eu atravessei essa ponte, se minha aluna Adriana, Antônia, Andressa, Everton e todo mundo que você vai ver de entrevista lá no meu YouTube já atravessaram essa ponte, significa que você que está me vendo aqui agora também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então entenda, se você está vendo esse vídeo aqui na minha frente, você tem duas opções agora. A opção de rolar para cima, de sair dessa live e fingir que você nunca ouviu isso, ou você tem a opção de falar, opa, talvez isso seja para mim também. E eu decido fazer diferente a partir de agora. E a Dagi me falou que existem alguns tipos de ajuda. E quais são os tipos de ajuda? Se você quer ajuda, você tem a opção de fazer um curso, que é somente um curso. Você tem a opção de fazer um curso que tenha mentoria, acompanhamento de um professor e de um time de professor, que é a solução que eu vendo. Você tem a opção de fazer uma consultoria particular, uma mentoria individual. Existem essas ajudas e também existe a opção de você procurar um advogado. E isso aqui eu falo sempre para as pessoas, advogado vai levar as coisas para a justiça, ele não vai organizar a sua vida financeira, ele vai apresentar para você as leis que tem e sem passar pela esfera administrativa, muitas vezes vai entrar com processo na justiça. Eu sempre falo que é um erro você procurar um advogado como primeira opção, mas como eu estou falando dos tipos de ajuda, eu estou aqui falando que existem essas ajudas para uma pessoa que está com problema financeiro. Ponto, você não tem mais o direito de falar que você não sabe que não existe ajuda. E é isso que eu queria entregar de valor aqui, primeiro de tudo, você entender quais são as ajudas que existem. Essas ajudas existem. Então, estou com problema no meu coração, eu vou num cardiologista. Estou com problema no meu, sei lá, na minha orelha, vou no otorrinolaringologista, que chama, né? Estou sem enxergar, vou no oftalmo. E quando eu tô com problema financeiro? Ah, então peraí, a Dagi me falou que eu posso comprar um curso que é só curso, posso comprar um curso com acompanhamento, que é o dela. A Dagi me falou que eu posso contratar uma consultoria individual ou eu posso ir no advogado, direto, se eu quiser. E ela falou que ela não apoia essa atitude porque não funciona, porque você não passa pela via administrativa e no nosso país a lei que rege aqui é que antes de relevar um conflito para a justiça, você tem que tentar resolver na via administrativa, que é o que Dona Dagi ensina. Resolver os problemas financeiros na via administrativa, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses através de uma reeducação financeira, que é aprender a cuidar do seu dinheiro. E aí eu quero trazer luz para vocês. Vamos entender o que é uma consultoria financeira? Eu quero explicar para vocês, porque como é que vocês vão saber se esse treco funciona para vocês, se vocês precisam de uma, se vocês não souberem? Cara, o que é uma consultoria financeira? Imagina uma consulta médica. O que acontece? Você senta lá com o consultor financeiro, só para lembrar, eu atendi consultoria durante anos, tá? Foi meu primeiro trabalho pós-banco. A sair do banco, eu já comecei a atender gente, e a Franciane foi a minha primeira aluna, já tem uma live que eu fiz com ela contando essa trajetória. Beleza. E aí, ela chegou, Dagi, né? A gente estava conversando sobre outro assunto. Ah, eu preciso de você na minha vida. Meu dinheiro não sobra, eu vivo para pagar cartão, nananã. Beleza, vamos marcar uma sessão. E aí, Fran, como é que eu posso te ajudar? Aí ela começou, Dagi, eu queria que meu dinheiro sobrasse. Eu queria que as minhas despesas coubessem na minha renda. Eu queria poder viajar. Ela começou a me falar o que ela queria. Igual quando você vai no nutricionista falando que você quer emagrecer. E aí, o que o consultor faz? O consultor vai começar a diagnosticar o problema e vai começar a propor soluções. E se engana quem vai pensar que um consultor vai ensinar o cliente a lidar com o seu dinheiro. Ah, hoje eu vou te dar uma aula de como, nananã. Você tem 1 hora de sessão e meus colegas educadores financeiros, consultores financeiros que atendem consultoria individual vão ficar zangados comigo. Mas vocês sabem que a gente atende por hora de relógio.
Como é que eu resolvo o problema financeiro de alguém? Ainda dou uma aula de educação financeira para essa pessoa? Vocês sabem que ali na sessão, o tempo que a gente ensina pro cliente alguma coisa é 10, 20 minutos. E aí, voltando para vocês que não são consultores financeiros, que são o cliente que está do outro lado, precisa estar claro isso. O consultor financeiro está ali para dar uma solução e entre as sessões ele vai te ensinando, te dando dicas de reeducação financeira. Consultor financeiro não tem a responsabilidade de educar o cliente. O cliente ele vai se educando, é claro, no decorrer do caminho, mas assim como o nutricionista não ensina todos os macronutrientes, tudo aquilo que está na dieta, ele passa a dieta, o tempo do consultor financeiro para ensinar é limitado. Eis a razão pela qual eu deixei de fazer consultoria financeira. Porque eu falei, cara, a pessoa precisa aprender, ela tem que aprender a fazer o orçamento, ela tem que aprender a entender a vida financeira dela, e aqui meu tempo é limitado. E olha que a minha sessão era de 2 horas. E aí eu falei assim, nem que eu atenda 30 pessoas por dia, que é impossível, porque meu dia de trabalho era de 12, 16 horas, eu consegui atender 8, 10 pessoas, eu falei, eu não vou conseguir ajudar nem 1% dos endividados que tem no Brasil. E aí eu falei assim, cara, não dá para ser consultoria para endividado. O endividado precisa resolver o problema da dívida e se reeducar financeiramente. Então, eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que consultoria não presta. Não estou dizendo, estou dizendo que consultoria financeira individual não é a melhor solução para quem tem um cenário de endividamento. E é por isso que eu não vendo consultoria financeira para quem tem endividamento. Pode me mandar um direct, o pessoal vai responder lá para você, ó. A Dage tá com o curso fechado agora, ela não tá fazendo consultoria no momento, porque aqui nesse Instagram, nessas redes sociais que eu tenho com o meu nome, eu atendo pessoas endividadas e eu entendo que, comercialmente falando, a melhor solução para elas não é uma consultoria financeira, e é aqui que eu tô aqui para falar. Então, o que precisa estar claro para vocês? O consultor financeiro, ele vai fazer um diagnóstico e ele vai dar a solução. Eu amo consultoria financeira, inclusive eu vou voltar a atender, mas o meu público de atendimento não vai ser público de endividado. Eu vou deixar isso bem claro, ó, a minha consultoria custa tanto e ela não é para quem tem dívida. Porque quem tem dívida não tem condições de pagar R$6.000, R$12.000, R$18.000 no acompanhamento anual. Essa pessoa precisa fazer o caminho dela com orientação e instrução. Então, assim, e essa é uma opinião da Dage muito forte e que eu demorei muito tempo, galera, para ter coragem de vir aqui nas redes sociais, sabendo que tem um monte de consultor financeiro que me acompanha, sabendo que tem um monte de colega que me acompanha e sabendo que eu posso ser apedrejada por falar essas coisas. Por quê? Porque é verdade. Porque a verdade é a prática, pelo menos, do meu trabalho. Uma pessoa endividada, eu não consigo fazer uma sessão com ela de menos de 2 horas. Aí eu vou colocar lá, beleza, em 2 horas, tem que caçar documento, tem que abrir protocolo no Bacen, tem que fazer um monte de coisa. Você acha que eu vou sentar e vou falar sobre novos hábitos e novos comportamentos com um monte de atividade prática que eu tenho que fazer com a pessoa? Pegar documento, analisar documento, fazer um monte de coisa. E é por isso que eu ensino os meus alunos a tomarem posse da própria vida deles, a entenderem os seus contratos. Quer ver a lágrima escorrendo do olho da professora quando um aluno entra na aula para mim e fala, Dage, eu tenho um crédito pessoal, ele é tabela price, Dage, e ele é do tipo CDC salário, Dage. A taxa de juro dele está 4,79, ele tinha seguro prestamista, mas eu já tirei, eu já apliquei a T6 e consegui reduzir para 1,97 a taxa. E eu quero saber se tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Quando eu vejo meu aluno lendo um contrato, como se fosse um especialista em finanças, eu falo, esse foi a grande razão pela qual eu criei um curso com acompanhamento, para que as pessoas pudessem aprender sobre a vida financeira delas e realmente assumir a rédea da vida financeira delas. Então, quando eu falo sobre consultoria financeira e falo, se você está num cenário de endividamento, você está com um cenário de superendividamento, a consultoria financeira não é para você, não é o principal tipo de ajuda que você deve acessar. E eu falo isso, primeiro, pelo custo financeiro de uma consultoria financeira, de um bom consultor financeiro especializado em dívidas. Segundo, pela tua necessidade, porque a necessidade é tua. Porque você se endividou porque você não sabia ler um contrato, você não tinha o controle da sua vida financeira. Então, a tua necessidade de se educar financeiramente. Porque se você não se educa financeiramente, você torna a voltar a dever, torna a ter problema financeiro, torna a não saber o que responder para um gerente.
E é isso que eu quero frisar aqui. E é claro, meu povo, agora eu vou entrar aqui num cenário mais de comportamento. O que a galera me escreve? Dagi, amei a proposta do teu curso, muito legal, né, o teu curso, mas é que eu prefiro uma consultoria. Eu também prefiro, meus amores das minhas vidas. É claro que eu prefiro ter alguém. Você acha que eu não preferia ter um chefe de cozinha na minha casa? Alguém fazendo tudo para mim? Agora que eu tenho uma secretária, eu falo assim, meu Deus, isso é um sonho, ter uma secretária. Até esses dias eu não podia ter uma secretária, não. E ainda eu tenho uma virtual, ela não fica do meu lado aqui o tempo todo, não. Porque se eu for contratar alguém para fazer tudo por mim, eu acho que esse dia vai chegar. Mas eu sei o quanto isso custa. Então, eu prefiro ter um personal trainer todos os dias. Eu prefiro ter alguém cuidando das minhas finanças todos os dias. Claro que eu vou preferir. Eu prefiro mandar a foto do meu prato para minha nutricionista todos os dias do que ter que conferir o plano dela que ela me deu todos os dias. Eu prefiro comprar o chá pronto do que fazer. Só que a questão é, preferir tem que estar adequado com a realidade. Como eu falei para vocês, não está adequado à minha realidade de vida hoje ter um chefe de cozinha na minha casa. Não está adequado à minha realidade. Minha realidade não é essa, não dá nem de casa, eu nem moro numa cidade só, eu moro em 2 cidades. Então, não está adequado. Então, é claro que eu prefiro ter um chefe de cozinha na minha casa do que cozinhar, do que montar as minhas refeições. Essa questão é, tá adequada à sua realidade? Então, a primeira coisa que eu falo quando alguém me fala, eu prefiro uma consultoria particular, eu falo, tá tudo bem, você tem o direito de preferir uma consultoria particular. Você só tem que avaliar agora, sabendo todos os tipos de ajuda que existem, se você tem condições de contratar um bom profissional, e eu ainda vou falar disso, um bom profissional que seja especializado, que tenha conhecimento de prática nesse ramo de dívida, e que você vá fazer o acompanhamento durante 1 ano. Por quê? Dívida não resolve em 2 minutos, não. De endividamento, do que eu trato aqui, cheque especial, um monte de empréstimo, parcelamento de cartão, cartão consignado, crédito consignado, não resolve em 2 palitos. É um caminho. Do momento que está com dívida até o momento além do horizonte, sem dívida e com dinheiro sobrando todos os meses, existe um caminho que precisa ser percorrido. E dúvidas vão surgir ao decorrer dele. Então, não adianta você ir no consultor financeiro fazer uma consultoria e não voltar nunca mais. Também não vai resolver o problema. Agora, vamos entrar um pouquinho mais para frente no assunto consultoria financeira. Eu quero que vocês entendam isso na prática. Cara, Dagiele, quanto é que custa uma consultoria financeira? Eu quero que vocês saibam isso aqui. Quando a Dagi começou a atender como consultora financeira, Dagi cobrava R$150 a hora, que na verdade eram 2 horas praticamente. Dagi era inexperiente, Dagi não era conhecida, Dagi não tinha um seguidor nas redes sociais. Dagi cobrava R$150 a hora lá em 2017. Quando o Dagi se tornou um pouquinho mais profissional, Dagi passou a cobrar R$250 a sessão. Quando o Dagi começou a ser um pouquinho mais conhecida, a agenda lotou. Eu já tive 120 pessoas em lista de espera. E eu não falo isso para me gabar, eu falo porque foi o que aconteceu. Isso foi em outubro de 2018, quando eu decidi lançar meu curso. Porque eu falei, eu não dou conta de atender todo mundo que me procura, tá na hora de eu criar uma outra solução. Eu já chegava a cobrar R$500 uma sessão. E hoje, eu, Dagiele, por ser especializada na área, por ter mais de 1.300 estudos de caso, ter acesso a problema de dívida do Brasil inteiro, de BRB, Banrisul, Banese e todos os bancos que tem espalhado nesse Brasil, a minha consulta não faço por menos de R$1.000. E ela nem está à venda. Por quê? Eu sou especialista nesse assunto. Então, 1 hora comigo, tem o valor da minha hora. Dagi, quanto é que custa de outros profissionais? Vocês vão achar gente iniciante cobrando 150, 250. Vocês vão achar gente cobrando 500, como eu cobrava. Gente cobrando 600, gente cobrando 550. Vai ter de todos os tipos de custos de educadores financeiros. Hoje em dia, na minha época, eu achei um curso de educação financeira. Hoje tem vários, tem a Aline Soaper, que forma educadores, o próprio Gustavo Cerbasi, que eu fiz o curso dele também, tem a DSOP, tem várias formações genéricas, tem várias formações de vários jeitos. A verdade é que, para uma pessoa se chamar educador financeiro, ela não precisa fazer nenhuma formação, ela pode abrir uma rede social e se chamar educador financeiro.
E aí eu vou falar um pouco mais sobre as especialidades para vocês. Mas o que você precisa saber? Quanto é que custa uma sessão? Então, assim como um médico particular, vai custar de 150 a 1.000, 2.000. Eu conheço consultor que cobra 2.000. Eu conheço consultor que cobra 3.000. Eu conheço consultor que não senta com você por menos de 50 mil reais. Acreditem nisso. São os planejadores financeiros de grande fortuna. Ele não vai sentar com uma pessoa que tem uma fortuna, que tem milhões, para fazer uma consultoria por menos de 50 mil. Existem esses profissionais. Eu sei que talvez vocês podem imaginar o quê, mas existem mentores na área de finanças, na área de desenvolvimento pessoal, que não sentam com ninguém por menos de 50 mil. Tão simples quanto isso. Então, assim, você entender o quanto custa, então você já tem uma noção. Então, todas as vezes que eu tiver uma reunião com um consultor financeiro, o que eu vou pagar é isso. Vou pagar no mínimo 150 para um iniciante. Eu acho que ninguém mais faz 150, tá? Porque eu tô falando 150 foi o preço que eu comecei da minha cabeça lá atrás. Mas eu acho que no mínimo deve ser uns 200 reais por sessão, enfim. Não sei, não sei mesmo. Não faz muito tempo que eu não faço uma pesquisa para saber quanto é que meus colegas consultores financeiros estão cobrando pela sessão. Eu sei que varia em torno disso. Agora, qual que é o outro ponto, né? O que eu falo muito para as pessoas. O consultor financeiro, ele pode atender tudo. Um consultor financeiro, ele pode dizer que ele é especialista num assunto ou ele pode ser um generalista, tal quanto um clínico geral. Então, você tem um médico clínico geral que entende de tudo e você tem um especialista em joelho, especialista em pé. Nas finanças, é assim. E isso não era tão claro, eu acho, que há 10 anos atrás, mas hoje eu falo sempre para as pessoas. Alguém me olha, fala, você é educadora financeira, eu preciso de você na minha vida. Eu falo, você tem certeza? Porque eu sou especializada em endividamento grave e super endividamento. Então, assim, ó, galera aqui deve mais de 100 mil, mais ou menos. Então, assim, minha galera não deve pouquinho, não. Minha galera deve bastante, tá com cheque especial, cartão de crédito, vários consignados. Aí a pessoa, não, eu só preciso controlar meus gastos. Aí eu falo, ótimo, o que você precisa entender? Existem especialidades dentro do universo de finanças. Então, se eu for graduar, eu tenho, assim, primeiro, educação financeira para jovens. Então, que é aquela educação financeira que a querida da Natália Arcuri faz muito bem e outros também fazem, tá? Mas educação financeira para quem está começando. Eu tenho educação financeira para quem já ganha um dinheiro, mas não consegue fazer sobrar. A pessoa gasta tudo que ganha, mas ela nem tem dívida. Ela não está com dívida, ela não tem um empréstimo no nome dela. Eu tenho educação financeira para quem quer começar a investir, quer tirar o dinheiro da poupança e colocar num CDB, quer fazer o seu primeiro investimento fora da caderneta de poupança. Eu tenho finanças para quem quer investir em ações, fundos imobiliários. Eu tenho finanças para quem já tem mais de 1 milhão. Não sei se vocês sabem, mas a DAGE tem uma certificação que é para atender investidores que têm mais de 1 milhão investido. São os investidores qualificados. Eu tenho educação financeira para investimento até da torta e direito. Eu tenho educação financeira para quem até tem um pouquinho de dívida, mas não é tão grande assim. E eu tenho o que eu chamo de UTI das finanças, que são as pessoas que estão com endividamento, que estão com dificuldade de pagar as contas, que estão pegando dinheiro emprestado com agiota, com parente, que está pagando cartão com cartão, que vive rolando dívida. Prazer, eu sou especialista dessa galera. E eu vou um pouquinho além. Eu sou especialista em assalariados. Eu não falo aqui para empresário que está com dívida, por exemplo. Então, como que você tem que entender desse universo das finanças? Que existem os chamados nichos, tá? No marketing a gente chama de nicho, mas são especialidades. Então, assim, a DAGE não é especialista em investimentos. Se você quiser, se você está aqui porque você quer aprender a investir, você está no lugar errado. A DAGE não vai falar sobre isso. Primeiro, por uma questão estratégica, eu não falo aqui sobre o que eu não quero atrair público aqui. Tá bom? E eu não falo aqui sobre outro assunto além do que eu quero que atrair o público que eu quero atrair. Então, você vai me ver sempre falando aqui sobre endividamento, porque é o que eu decidi atender. É como se fosse um médico do coração ficar falando do joelho. Médico do coração fala de doenças do coração. A DAGE fala do endividamento. E aqui eu poderia fazer uma lista de colegas educadores financeiros. Você tem o universo da renda extra dentro de finanças, então tem um universo de especialidades. E aí, além disso, você tem o que eu chamo de inteligência coletiva. O fato de eu ter mais de 1.300 alunos hoje me fez com que eu estivesse no Brasil inteiro sem precisar sair e ir para o estado. Então, eu tenho gente aqui no meu curso
do Brasil inteiro. E isso que eu chamo de inteligência coletiva, porque ao ter um método Mais Dinheiro Zero Dívida, a gente conseguiu ir entendendo como as coisas se comportavam no Brasil inteiro. Quando eu era consultora financeira, eu não tinha essa inteligência. Eu só atendia em Cuiabá, eu tinha 3, 4 clientes fora de Cuiabá, porque me conheceram pela internet, mas eu não tinha a inteligência de muitas pessoas como eu tenho hoje. Então, hoje eu sei como é que é lá no Brasília, como é que é lá no Rio Grande do Sul, como é que é no Recife, eu sei como é que é lá no Espírito Santo. Então, eu tenho conhecimento de outros estados que, quando eu era consultora financeira, só atendia um lugar, eu não tinha. Significa que só você tem isso? Não! Um outro consultor financeiro especializado em dívida também vai ter. Mas o que eu quero que fique claro como água para você? Que existem especialidades. Agora, os educadores financeiros, graças a mentoras como a Aline, como a própria Mirna, do Economirna, estão explicando isso para os educadores financeiros. Eu descobri isso batendo cabeça, que eu ia ter que escolher um cliente para atender, porque senão eu ia ter no meu consultório um dia de manhã a pessoa que tinha 1 milhão para investir e à tarde alguém endividado, e aí eu não ia ser especialista em nada. Então, eu da GL decidi não ser generalista, eu decidi me especializar nesse ramo que é o ramo do endividamento. E aí vocês já devem seguir outros consultores financeiros. Me conta aí, vocês já seguem outros colegas meus? Me fala aí, vocês seguem outros educadores financeiros? Ou se tem algum educador financeiro me assistindo, fala, eu sou educador financeiro, que eu tô falando exatamente disso. E aí, quando a gente começou, né, a criar a escola Mais Dinheiro Zero Dívida, que é a escola que a gente tem aqui hoje, que é uma escola que ajuda pessoas endividadas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, a gente tinha uma clareza muito grande que a gente queria aqui pessoas semelhantes. Ou seja, quando você decide fazer, né, quando você decide fazer alguma coisa para cuidar das suas finanças, é muito desafiador quando você olha assim e fala, nossa, eu tô aqui fazendo uma consultoria, mas do lado ali tem alguém que quer investir. Mas eu tô endividado. Será que isso é para mim? Então eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, a Débora sabe, ela tá aí. Eu falava de investimento, eu falava sobre começar a investir. Aí as pessoas olhavam e falavam assim: "Mas eu tô com dívida, isso não é para mim". E elas paravam de me seguir e elas não compravam o meu curso porque elas falavam assim: "Não, isso não é para mim". Então, o que acontece muito com a gente como ser humano? A gente procura estar em ambientes que ou levem a gente para onde a gente quer estar, ou a gente procura um lugar onde a gente se sinta parte. Então, quando eu repito todos os dias, você pode ver, todas as lives eu começo, olá, eu sou da GL Weipert, especialista em ataque às dívidas, e eu ajudo assalariados, então eu tô falando com assalariados, a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Por que eu faço isso? Para reforçar para vocês o que eu faço e quem eu ajudo. Então, se eu tenho problema, se eu tenho dívida, a Daj é especialista em ataque às dívidas. Ela me ajuda a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Opa, eu quero isso, é para mim. Então, os nichos, eles existem exatamente para que aquela pessoa, ela se identifique. Então, assim, estou procurando um tênis esportivo. Eu não vou na Yves Saint Laurent procurar, pior que lá tem, né? Deixa eu tentar outro nome aqui. Eu usei um exemplo, mas lá tem tênis esportivo também. Então, eu tô procurando um tênis esportivo. Eu não vou numa loja de terno comprar o tênis esportivo. A Débora falou que eu ajudo autônomos, né? A Débora não sabe que estrategicamente eu tenho falado cada vez mais assalariados, exatamente porque o meu foco é em assalariados. Eu ajudo vocês, meu curso serve para vocês, mas cada vez mais eu falo assim, ó, eu tô procurando quem é CLT e quem é de olerite, quem tem seu marido é CLT, bonita. Então, assim, ó, é basicamente você ter a clareza de você entender, se eu quero uma ajuda. Então, eu vejo muita gente que tá super endividada indo querer fazer o curso de ganhar dinheiro com milha. Mas a pessoa tá num cenário de super endividamento. Ela mal tá conseguindo pagar as contas, o cartão de crédito já tá com trocentos parcelamentos, nem limite tem mais. E ela procura fazer alguma coisa de milhas aéreas. Eu entendo, tanto que eu sou parceira do Ezequiel, tenho uma aula lá no curso dele para as pessoas entenderem que primeiro vai ter que organizar a casa para depois fazer dinheiro com milha. E assim sucessivamente. Então, assim, é você entender. E quando você entende esses nichos,
fica mais fácil de você avaliar que tipo de ajuda vai ser melhor para você. Então, quando você começa a entender, aqui eu tô falando nicho, gente, que é um nome do marketing, assim, sabe, eu acho, mas não é nem só do marketing, pensa que é uma bolinha, é uma loja, quando você vai no shopping, não tem uma loja para roupa de criança, uma loja para roupa de adulto? Então, é basicamente você entender que são especialidades tal qual tem na medicina. Médico de cabeça, médico de ombro, médico de coração, médico de barriga, médico de joelho, médico de pé. São especialidades e dentro das finanças tem assim. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, você vai ter que identificar o teu problema antes de contratar uma ajuda, seja ela qual for. E aí, entendendo isso, o que acontece com a galera que elas falam, eu prefiro uma consultoria? E se tá parecendo que eu estou fazendo essa live para as pessoas que falam que eu quero uma consultoria, é para vocês mesmo. Eu tô fazendo essa live porque na última vez que eu abri a turma para o Mais Dinheiro Zero Dívida, foi uma porrada de gente me escrevendo, eu prefiro uma consultoria. Aí eu falo assim, caraca, depois de tudo que eu expliquei que tem que fazer, você ainda prefere? Você tem condição de pagar uma consultoria? Eu sempre boto isso na mesa. O dinheiro para pagar uma consultoria particular, que eu sei o custo que tem. E aí, quando você entende isso, a pessoa fala assim, Dagi, eu quero fazer uma consultoria e não um curso, porque eu não consigo fazer sozinho, Dagi. Eu já tentei, eu não consigo. Criatura, por isso que eu tô falando para você, existem tipos de ajuda. Quando uma menina veio no meu YouTube esses dias e falou bem assim, Dagiele, eu acho o seu curso caro. Aí eu falei assim, ótimo, compra um curso de R$ 147. Tem uma escola que chama 1 Bilhão Finanças, eu acho. Não lembro agora. R$ 147. Tem um monte de cursinho para sair das dívidas por esse valor? Tem, por quê? É curso para você fazer sozinho, não tem acompanhamento, não tem tira dúvida, não tem suporte. Você vai comprar, vai ter umas aulas gravadas lá e você vai assistir e aquilo você pagou R$ 147, como se fosse um livro. Tem de 297 também. E cada vez que você vê a oferta de alguma coisa, você vai ter que ver o que tem lá dentro. Eu sempre falo para as pessoas, chequem o que tem lá dentro. Das ofertas que vão te fazer, chequem a pessoa, cheque a procedência, checa. É por isso que eu falo, me chequem, me pesquisem. Eu falo isso para as pessoas. Mas vamos lá, seguindo um pouquinho para frente. Então, se você não consegue fazer sozinho, você vai ter que pensar, então tá, se eu não consigo fazer sozinho, eu preciso ter uma ajuda. Qual ajuda eu vou escolher? Então, quando você fala, eu não tenho disciplina para fazer sozinha, eu vou comprar um curso, vai ser mais um curso que eu vou fazer, eu te entendo. Por isso que as metodologias, elas criam gatilhos, desafios, comunidade, passo a passo, checklist, para te ajudar nesse lance de disciplina. A aula 10 do meu método é para ajudar com disciplina. Eu ensino os meus alunos fazerem o que eu faço para tomar meu chá, marcar horário. Esse aqui, ó, tal hora tem que tomar, tem que fazer tal coisa, tem aula tal dia, tem que mandar tal coisa nesse prazo. A gente vai criando vários gatilhos para ajudar a pessoa com disciplina, porque você pode pagar o Papa para cuidar da sua vida financeira. Nesse caminho, você vai ter que desenvolver a disciplina com as suas finanças. Porque uma pessoa que tem uma vida financeira, que o dinheiro sobra todos os meses e que está livre de dívidas, tem disciplina com dinheiro. Senta com dinheiro pelo menos uma vez por semana. O que é sentar com o dinheiro? Sentar com as suas finanças, olhar como é que tá, como é que foi a semana. Aí depois passa para uma vez por mês e aí começa a aprender a usar o dinheiro. Então, eu entendo tudo que as pessoas me falam com relação a eu prefiro alguém para fazer para mim. Só que pensa, nutricionista não vai estar do teu lado o tempo inteiro colocando garfo na tua boca. O consultor financeiro não vai estar no seu lado toda vez que você passar o cartão. Ele vai estar ali com você uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E é quando eu falo para vocês, quem aprende não depende. Eu aprendi essa frase com o meu mentor, eu tenho repetido ela pra caramba, o Érico. Quem aprende não depende. Quando você aprende a fazer, você não vai depender de ninguém. E é por isso que eu acredito tanto em educação. Eu tô aqui literalmente falando de educação. Porque é você que tem que ser o dono e proprietário da tua vida financeira. A vida financeira é igual à higiene do seu órgão íntimo. Não tem como outra pessoa lavar os seus órgãos íntimos. Não tem como outra pessoa lavar o seu sovaco. É você que vai ter que cuidar disso. E eu estou falando de uns termos bem chulos mesmo para vocês entenderem. Tem gente que fala que finanças, abrir as finanças é igual gaveta de calcinha. Para mulher, gaveta de calcinha é algo muito íntimo. Né? Não dá para qualquer pessoa ficar abrindo sua gaveta de calcinha. Eu, da Giele, não gosto nem que outra pessoa lave minha roupa, porque eu acho íntimo demais.
Então, assim, é intimidade. Não dá para você terceirizar a limpeza da sua casa? Dá para você terceirizar a educação dos seus filhos? Não dá. Você manda o seu filho para a escola, chega em casa, você tem que dar complemento. Você tem que fazer tarefa junto com ele. Você tem que conversar, filho, não catuca o nariz na frente dos outros. Você acha que lá na escola a professora vai ter tempo de ensinar o teu filho a não catucar o nariz na frente dos outros? Filho, não é assim que senta. Então, entende, a educação sua financeira é tão íntima e tão particular quanto a limpeza dos seus órgãos íntimos. Porque aí não vai nem depender de você ter filho ou não. Se você não paga alguém para limpar o seu órgão íntimo, você não vai ter que pagar alguém para fazer suas finanças por você. E é claro que você merece ter ajuda, é claro que eu acredito muito na educação financeira, nos consultores financeiros, mas você vai pagar o papa, mas você vai ter que aprender a fazer. E quem aprende não depende. Então, eu falo sempre para os meus alunos, se chegar um determinado momento, se você quiser pagar alguém para fazer seu orçamento, coisas, para organizar, eu nem uso planilha, tá, meu povo? Mas estou dando um exemplo aqui, você pode. Se você fizer toda a sua parte e quiser que um advogado processe o banco, pode. Se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas desde que você aprenda, para você não depender, porque até para contratar alguém, você vai ter que entender o que precisa ser feito. Então, não tem como terceirizar uma coisa que é tua, pessoal, é teu CPF. E isso que eu quero deixar claro aqui. Agora, eu falei bastante sobre consultoria financeira e aí agora eu vou falar sobre uma realidade. Que a realidade, assim, eu não sei se tem alguém aqui, e eu acho que a pessoa vai ficar com vergonha de talvez falar, não sei, de que já deixou de fazer meu curso, ou porque falou, eu queria, mas eu prefiro uma consultoria. Se você tiver aí, eu queria que você falasse, mas se você não se sentir à vontade, tá tudo bem. Porque qual que é o erro que eu vejo as pessoas cometendo, né? Vamos lá, a Daji já falou. Olha o que eu falei hoje aqui. Eu falei que se você tem um problema, você tem que escolher se você quer fazer nada, fazer sozinho ou fazer com ajuda. Eu te falei que é uma consultoria financeira e que um consultor, por mais maravilhoso que ele seja, ele não vai conseguir te dar toda a educação financeira que você precisa numa sessão, porque ele vai estar focado em diagnosticar o problema e resolver o problema. Então, assim, o processo de educação é você que vai ter que se responsabilizar por ele, do tipo, olha, o meu consultor analisou que eu estou gastando demais com tal coisa, que eu preciso regular esse gasto aqui. É você que vai ter que se responsabilizar por essa regulagem. Assim como a minha nutricionista falou que eu estava comendo carboidrato demais. Eu que vou ter que cuidar dos carboidratos que eu vou ingerir, não vai ser ela que vai ter que cuidar. Vai ser eu que vou ter que botar menos carboidrato na boca. Não vai ser ela. E aí eu te falei isso para você, falei do custo, falei, uma consultoria custa no mínimo 150 de um profissional iniciante, que eu acho que não custa isso, eu acho que custa mais, e tem consultores que cobram 1.000, como eu cobro, e tem gente que cobra 2.500, 3.000, 5.000 por sessão. O preço é por sessão. Vai ter gente que vai cobrar assim, R$3.000, 10 sessões. Vai ter, é R$300 cada sessão, mas é por sessão e você já sabe como é que funciona. E aí eu falei para vocês sobre a diferença de aprender, depender, falei tudo isso e aí chega no final. Daji, o que você vê que as pessoas mais erram com relação a isso? Se as pessoas viessem aqui no meu Instagram e falassem assim, Daji, gostei de você, prefiro uma consultoria, vou contratar a Maria. Eu ia falar, vai com Deus, tá tudo bem, porque a Dagiele fala que consultoria para endividados não é a melhor solução, e é por isso que eu desenvolvi um método que a pessoa passa por um processo de educação financeira, com acompanhamento semanal, com tirar dúvida quase que 2 vezes por semana, com dúvida respondida 24 horas por dia, e aí contrata a Maria. Mas as pessoas não fazem isso. Eu aposto um rim meu que quem fala para mim que prefere uma consultoria não contratou uma consultoria, não contratou a Joana. E, inclusive, eu falei que eu vou fazer uma parceria com uma consultora financeira ainda, porque eu não tenho agenda mais, eu cuido dos meus alunos, eu não tenho, se eu tiver 5, 6 horários na agenda por semana, é muito. Eu vou voltar a atender, eu sei que eu vou conseguir abrir 6 horários por semana. Por quê? Eu sei que é puxado, o atendimento é 1 hora, 1h30, eu preciso dar aula, eu preciso fazer live, eu preciso cuidar dos meus alunos, eu sei que meu tempo é limitado. Então, assim, eu falo sempre, se você diz que prefere fazer uma consultoria e não contrata um consultor, você está errando. Então, assim, se ficou claro para você que você quer contratar uma consultoria, que você está disposto a pagar R$1.000 por sessão para um consultor, contrata o consultor, então. Contrata, não fica dizendo eu prefiro uma consultoria e aí não faz nem a consultoria e nem um método, como eu tenho um método. Então, e eu queria deixar isso claro para as pessoas, por isso que eu decidi fazer essa live. Eu falei, elas têm que saber a diferença.
Então, assim, Dade, qual que é a diferença de uma consultoria para o seu método? Cara, quando o aluno chega no meu método, ele é o responsável pela educação dele. Eu, da GL, sou a professora que entrego o método e tiro todas as dúvidas dele comigo e com a minha equipe. Então, ele tem um passo a passo. Ele vai executar o passo 1, o passo 2, o passo... Professora, travei no passo 29, que é identificação da conta salário. Pois não, meu aluno. Qual é a sua dúvida? Ele fala, professora, fui no RH, o fulano do RH me falou isso, aí eu fui no banco, o banco falou isso, prof, tô travado, não sei o que fazer. Opa, peraí, vamos resolver, vamos dar uma olhada se tem uma ouvidoria no seu órgão, vamos ver. Aí o aluno destrava, prof, deu certo, ó, já identifiquei que eu recebo pelo Banco do Brasil, minha conta salário é essa, ou peguei minha carta. Aí ele vai pro próximo, passo 30. Passo 30, cancelar a transferência. Então, assim, tem os passos e todas as vezes que ele tiver dúvida, ele vai tirar dúvida comigo. E, além disso, eu ajudo ele a implementar. Então, hoje a gente tem a implementação do método que é para ajudar o aluno a colocar em prática o que está lá no passo a passo. Então, essa é a diferença. Se é uma consultoria, eu chego na consultoria e vou falar, oi, fulano, tudo bem? Você trabalha onde? Trabalha na prefeitura. Ah, você tem conta salário? Não sei. Ah, então eu coloco lá. Primeira coisa, ó, fulano, você vai ter que ir lá no banco, ou seja, a mesma coisa que está lá no meu método, eu vou passar na consultoria. Qual que é a diferença? A pessoa teve que vir na consultoria, pagar R$1.000 para uma coisa que ela poderia ter, que ela vai ter que pagar várias vezes R$1.000, sendo que no método ela tem acesso a isso por R$197 por mês, que é o que elas pagam durante um ano, e o conhecimento fica com o meu aluno, não fica comigo, o conhecimento fica com ele, para ele consultar, reconsultar, às vezes até ajuda outros amigos. Quantos alunos meus falam, Dade, eu ajudei meus colegas da sessão inteira aqui a proteger o salário. E aí os alunos, os amigos vêm depois e entram no método, mas eu queria trazer clareza para vocês. Então, assim, esse conteúdo aqui eu tô fazendo, ó, como se a gente estivesse conversando num boteco. Eu não tô falando aqui com vocês, tô fazendo uma live. Eu tô conversando como se eu estivesse conversando num boteco. Pra você saber a diferença de duas coisas. É tipo o irmão mais velho dando conselho para o irmão mais novo, né? E aí você entende, cara, então tem essas ajudas. Agora, Dage, o que eu tenho que fazer para acertar nesse ponto? Para eu falar assim, não, entendi, Dage, eu quero uma consultoria, ou eu quero uma consultoria, ou eu quero um curso. Cara, você vai precisar sentar. Você vai precisar sentar, aí você vai pensar assim, então peraí, presta atenção aqui que agora eu tô fazendo um resumo para vocês. Você vai sentar, você vai respirar fundo assim, ó, e vai falar assim, vamos lá, eu tô com um problema financeiro. A Dade me falou que tem 4 tipos de ajuda. Então, você tem aqueles cursos que eu faço sozinho, vai custar aí 200 e pouco, 497, não sei quanto é que estão os cursos, tá, gente? Mas que você faz sozinho. Você não tem mentoria, não tem tirar dúvida, você vai lá e faz o curso sozinho. Tem esse curso. A Dade falou que tem o curso tipo dela, que é um curso com mentoria. Hoje, vários colegas vendem esse produto, que a gente faz o curso online mais mentoria, porque a gente sabe que o ao vivo faz diferença, que tirar a dúvida face a face com o professor, ter suporte todo dia faz a diferença. Então, aqui a gente tem, esse é o produto que a Dade tem. Então, a Dade falou que tem o curso, que é só curso, você assiste a aula e pronto, e tem o curso com acompanhamento, que é o curso dela, por exemplo. Ela falou também que tem a consultoria individual e ela falou que se eu for doido, eu posso ir direto no advogado de direito bancário e pedir para processar o banco. Mas ela falou que isso aí não funciona muito bem, não, que é um erro ir direto no advogado. Mas eu tô falando que tem os 4, porque tem. Se você for na internet, você vai achar os 4. Então, pronto, a Dade falou que agora eu tenho que ver qual desses é melhor para mim. Agora, aí entra a minha opinião, que é sim uma opinião que a gente chama de enviesada. É claro que eu vou olhar para os 4, eu tenho uma escola de um produto que eu desenvolvi e que eu vou falar, olha, gente, dentro dessas 4 opções, eu da GL, vou sempre, é claro que eu não vou falar, não, compra lá o produto do fulano, compra lá o curso de eu não vou falar isso. Por isso que eu falo, porque eu entendi na prática dentro do consultório que a metodologia era a melhor solução. Então, assim, não sei se a Débora tá aí ainda, mas a Débora não depende. A Débora sabe o que fazer, ela sabe consultar o nome dela, ela sabe. Hoje aconteceu um negócio engraçado com ela, né? Ela me mandou, Dade, estão me cobrando que eu não devo, não. Eu falei, é claro, é golpe. Aí eu falei, imagina quantas pessoas bobinhas vão cair nesse golpe, né? De uma cobrança indevida. Ela falou, ó, meu Serasa, não tem nada, meu nome tá limpo, tá doido? Já me livrei das dívidas. Ela assustou, porque é um golpe comum de acontecer.
Mas o tanto que ela tá à frente, por ela saber, ela não depende. Mas o que você precisa fazer a partir de agora? Ah, ela tá aí. O que você precisa fazer a partir de agora? Quem aprende não depende. Você vai sentar, vai decidir qual das 4 ajudas você vai decidir que você quer. Dage, eu quero fazer sozinho, eu não quero ajuda de ninguém. Ótimo, é uma escolha. Dage, eu quero ajuda. Aí você vai escolher uma das 4 ajudas que tem. Então, tem como fazer um curso baratinho, que você faz tudo sozinho. Tem como fazer o método da Dage ou o método de outra pessoa, que é passo a passo, mais implementação e todas as garantias que os cursos oferecem. Você tem como contratar um consultor financeiro particular. Você tem como contratar um advogado para entrar na justiça direto, que eu já falei que eu não recomendo isso. Nem os advogados recomendam que você entre na justiça direto. Pronto. E aí vai diminuindo a dúvida. E eu queria de verdade falar com vocês aqui, sabe? Eu tô aqui toda de coração aberto. Esse era um assunto que eu tinha um pouco de receio de falar. E hoje eu tô muito bem aqui falando dele, sabe? Porque é a realidade, é a minha verdade, é o que eu falo sempre para quem me pergunta. Vocês estão conseguindo entender essas 4 opções? Surgiu alguma dúvida? Eu queria mesmo ouvir vocês com relação a isso. E aí, o que eu acho que vocês, enquanto vocês me escrevem aí, o que eu entendo que vocês podem e devem fazer ao ter contato com esse conteúdo aqui é, cara, analisar as opções e tomar uma decisão. Que basicamente vai ser assim, ó, eu tenho um problema e eu pretendo resolver ele fazendo sozinho. Eu tenho um problema e eu pretendo resolver ele comprando um curso que eu vou fazer tudo sozinho na internet, um curso mais em conta, que eu sei que eu não vou ter ajuda de ninguém, que vai ser eu que vou fazer sozinho, mas eu vou ter um curso ali para seguir. Ah, eu tenho um problema e eu decidi contratar uma mentoria, que é um acompanhamento, Vou olhar as opções que tem no mercado. A Dage é uma delas. Ah, eu tenho um problema e eu pretendo resolver isso com um consultor particular. Eu tô de boa em pagar 500 mil reais por sessão para uma pessoa me ajudar. 4ª opção, não, eu não quero nem esse, nem esse, nem esse. Eu vou procurar um advogado aí que vai entrar com o processo com o banco, vai resolver minha vida na justiça. Tudo é uma opção. E eu queria saber, assim, se isso que eu trouxe para vocês ajudou. Eu confesso para vocês que se alguém tivesse clareado isso para mim há 6 anos atrás, 8 anos atrás, como teria sido mais fácil meu caminho? Jesus amado. Agora mesmo, eu realmente já tenho compartilhado um pouco com vocês. Eu estou passando por um processo de saúde. Meu Deus, eu sou a pessoa que chama todo mundo para ajudar. Eu comprei um curso, estou fazendo o curso, não foi só um, foi mais de um. Tem um médico que está me acompanhando, tem alguém. Então, assim, eu falei, eu tenho esse problema e eu quero resolver. E eu vou resolver assim, 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 assim. E hoje eu sei que eu posso comprar o curso lá e eu fazer. Então, é um curso que hoje mesmo eu tava com dúvida. Nossa, será que pode isso ou isso? Cara, o curso não tem um suporte tão ativo assim. É um curso baratinho. Então, assim, e aí você vai entendendo, cara, esse curso aqui talvez tenha esse suporte, mas eu tenho que mandar a pergunta assim, eu não tenho um encontro ao vivo, por exemplo, com o professor. Eu sei que eu não tenho. Então, você vai entendendo. Ah, mas se eu quiser, eu posso mandar uma mensagem para nutricionista. Eu sei que para marcar uma consulta com ela é 400 reais. E aí você vai sabendo os tipos de ajuda que tem e vai se locomovendo sabendo que você tem essas ajudas. Se tem uma coisa que eu prezo muito, que eu falo muito, é que vocês tenham, assim, esse controle, sabe? Da vida financeira de vocês, que vocês assumam a rédea do problema financeiro de vocês e dizer, eu tenho um problema, quais são os caminhos para resolver? Esse. E aí você vai tomando a rédea da coisa aí. Fiquei muito feliz de falar com vocês sobre isso. Espero que tenha conseguido sanar aí as dúvidas ou trazer novas visões com relação ao tema para vocês. É isso, super beijo, amei estar aqui com vocês.